Aula Lúdica apresenta A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Capítulo 1. Camaradas, proferia Major um discurso sobre trabalho, ordem natural, questionava a miséria, seria esta por causa do homem? Revolução. Ratos são camaradas também, dizia Major. Inimigo é o que anda sobre duas pernas. Não somos como o homem. Todos os animais são iguais. Cantou então a música Bichos da Inglaterra. Esta música falava de liberdade, animais e luta, e deixou todos algariados. Mas a reunião foi interrompida por um disparo de espingarda efetuado pelo dono da granja, Jones. Capítulo 2. Major morreu, e os porcos Napoleão, Bola de Neve e Garganta organizaram os animais através de reuniões secretas. A rebelião ocorreu, e a situação fugiu do controle. Jones, sua esposa e seus peões fugiram da granja do solar, que agora era dos animais. Queimaram chicotes e relhos e jogaram argolas e freios no poço. Transformaram a casa de Jones num museu que não seria habitado. Substituíram a inscrição Granja do Solar por Granja dos Bichos e depois instituíram 7 mandamentos, que protegiam os animais e tinham os humanos como inimigos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em camas. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Tiraram o leite das vacas, colheram o feno e no final do dia o leite sumiu. Capítulo 3. A colheita do feno deu certo. Mesmo sem máquinas, debulhadeiras, roçadeiras, estavam se saindo muito bem. A gata era o único animal que se esquivava um pouco do trabalho. Instituíram que domingo haveria hasteamento da bandeira, uma velha toalha verde, com um casco e um chifre desenhados. Depois planejaram as resoluções, de Bola de Neve e Napoleão, que não se entendiam nunca. Surgiram comitês de alfabetização para alguns animais, com o objetivo de organizar o que sempre queriam evitar, a volta de Jones. Capítulo 4. O condado todo já sabia sobre a granja. Pombos ensinavam a canção Bichos da Inglaterra, e Jones bebia e se queixava numa taverna. Os boatos chegavam aos proprietários vizinhos, Sr. Pilkington e Sr. Pinchfield. Jones tentou recuperar a granja. Esperavam isso. Se defenderam com uma participação geral. Pombos, maricota, com ovelhas, cavalos. Uma ovelha morreu no combate. E com muita luta expulsaram os humanos, naquela que ficou conhecida como a Batalha do Estábulo. E todo dia 12 de outubro haveria um disparo com uma arma de Jones, para recordar a Batalha do Estábulo. O disparo haveria no dia 24 de junho, para recordar a rebelião. Capítulo 5. Mimosa não rendia no inverno, e foi vista com peões da granja vizinha. Desapareceu e dias depois os pombos a viram numa charrete do Sr. Pilkington. O tempo passou e a terra endureceu. Napoleão e Bola de Neve não concordavam em nada. Um moinho de vento foi projetado por Bola de Neve. Napoleão fez xixi no projeto. Os animais se dividiram e o único neutro era Benjamin. Outra divisão era sobre a defesa da granja. No domingo, que seria a votação do projeto, cães atacaram Bola de Neve, que fugiu. Napoleão ficou rodeado desses cães e os animais ficaram paralisados. Foi anunciado o fim das reuniões dominicais e uma comissão de porcos tomaria as decisões. Foi anunciado que o moinho seria construído, pois era uma tática de Napoleão se livrar de Bola de Neve, que era um espião. Capítulo 6. O tempo passou e com ele veio muito trabalho. Sansão se destacava. 2 máximas eram ditas na granja. Napoleão tem sempre razão e trabalharei mais ainda. A granja entrou em comércio e vendiam ovos e trigo no início. A canção Bichos da Inglaterra acalmava as inquietudes dos animais. A casa grande foi habitada pelos porcos. Garganta convencia os animais com a seguinte pergunta: será que alguém quer Jones de volta? E essa pergunta findava qualquer discussão.
Os porcos passaram a se levantar 1 hora mais tarde. Benjamin dizia: os burros vivem mais. E isso era uma incógnita. O moinho desmoronou, e Napoleão disse que o culpado era Bola de Neve. E agora tinha até mesmo um prêmio pela sua captura e pela sua cabeça. Capítulo 7. Muita energia foi gasta na reconstrução do novo moinho. Surgiu a fome. Napoleão só aparecia em público com os cães. Anunciou um contrato de venda de mais ovos e precisou conter uma rebelião de frangos com corte de alimentos. Havia um boato de que Bola de Neve frequentava a granja à noite, causando destruição. Todo o mal que existia na granja vinha de Bola de Neve, dos ratos e também de Jones. Garganta ajudava no convencimento disso. Os porcos que não eram bem-vindos eram associados à Bola de Neve. Surgiram confissões, tudo com medo dos cães. 3 galinhas, um ganso e uma ovelha foram executados. A angústia tomou conta da granja. Ao cantarem Bichos da Inglaterra, os animais foram interrompidos. Os cães anunciaram que Napoleão proibiu o hino. Este hino não foi mais ouvido na granja. Capítulo 8. O 6º mandamento não saía da cabeça dos animais. Nenhum animal matará outro animal. Com o passar dos dias, havia muito trabalho, e havia dúvida se não trabalhavam mais do que no tempo de Jones. Napoleão dava ordens através de Garganta. Títulos que surgiam: Napoleão, pai de todos. Napoleão, amigo dos pintadinhos. Napoleão, terror dos humanos. E por aí adiante. Surgiram mais contratos comerciais entre a Granja dos Bichos e Foxwood. Bola de Neve estaria vivendo no luxo em alguma granja vizinha. Os pombos que carregavam o slogan de morte à humanidade tiveram esse slogan substituído por morte a Frederick. O joio que nasceu no meio do trigo teria sido obra de Bola de Neve. Confissão de um ganso que se matou. Também se descobriu que Bola de Neve não ganhou medalha na Batalha do Estábulo. O moinho, que era motivo de tanto orgulho, se chamaria Moinho de Napoleão. A granja Foxwood estaria escondendo Bola de Neve no luxo. Frederick comprou madeira de Napoleão, mas foi com notas falsas. Depois disso, atacou a granja, explodiu o moinho, gerando uma batalha que matou uma vaca, 3 ovelhas, 2 gansos e feriu muitos outros animais, mas venceram essa batalha. Garganta, que nem participou da luta, era o que mais comemorava. Foi encontrado uma caixa de uísque na casa grande, e os porcos tomaram um porre. Dias depois, Garganta foi pego à noite com uma escada e tinta. O tempo passara e os animais gostavam de pensar que estavam melhor do que no tempo de Jones. Mas não estavam. Havia frio, fome, trabalho e inimigos. Novas economias para o moinho novo que viria. Para isso, aumentaram o contrato de ovos fornecidos, reduziram rações, a cevada passou a ser exclusividade para os porcos e iniciaram desfiles militares, com exaltação a Napoleão. Houve a proclamação da República e Napoleão foi o candidato único, eleito por unanimidade. Sansão piorou muito de saúde. Com o passar do tempo, foi levado para uma carroça que tinha um letreiro, matadouro de cavalos. Mas Garganta convenceu os animais que era um engano. Dias depois, os porcos compraram uísque e houve uma festa na casa grande. Revolução dos Bichos, capítulo 10. Os anos passaram e a revolução virou história. Maricota morreu. Jones morreu num asilo para alcoólatras. As histórias sobre a rebelião eram passadas por tradição oral. O moinho foi concluído. A granja estava rica, mas os animais estavam pobres. Porcos e cães tinham tudo, e Garganta apagava o passado. Um porco foi visto andando sobre 2 pernas, e as ovelhas foram treinadas para gritar. 4 patas bom, 2 patas melhor ainda. Os 7 mandamentos foram apagados, e foi escrita a frase: todos os bichos são iguais, mas uns são melhor que os outros. Os porcos planejavam ter rádio, TV e assinar jornais. Numa noite, os animais ouviram vozes e foram até a janela da casa grande. E o que viram? Porcos e homens numa grande mesa. O Sr. Pilkington parabenizou Napoleão pela administração.
Napoleão falou pouco, como sempre. Exaltou as palavras do Sr. Pigington, esvaziaram os copos e reiniciaram um jogo de cartas. Devido a um as de espada, ocorreu uma gritaria e pancadas na mesa. Homens e porcos batiam na mesa e gritavam. E lá fora as criaturas olhavam para um porco, olhavam para um homem, olhavam para um porco novamente e novamente para um homem, e já não conseguiam mais distinguir quem era porco e quem era homem.